Olá, meus amigos e minhas amigas, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparino e estou aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias atualizadas sobre o Cruzeiro. Mas antes, um recado muito importante para vocês. Seguinte, nação, nós temos que apoiar o Cruzeiro como nunca apoiamos. Talvez o Cruzeiro volte ao Mineirão no próximo jogo em Belo Horizonte e a torcida vai estar lá apoiando, até porque não adianta chutar o pau da barraca. Se neste momento a torcida não abraçar o Cruzeiro, pode ter 100% de certeza que o Cruzeiro vai cair para a terceira divisão do futebol brasileiro. Mas se a torcida estiver lá apoiando, e pode ter certeza que vai estar, então o Cruzeiro tem uma chance de escapar desta situação complicada. Antes de começarmos este vídeo, eu peço a toda a nação que deixem o seu gostei e também se inscreva aqui no nosso canal caso não sejam inscritos. Conto demais com o apoio de cada um de vocês. Chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Olha só, nação, foi me perguntado sobre a possibilidade de permanência do treinador Vanderlei Luxemburgo para o próximo ano. Renato, você gostaria que ele ficasse? Sim, por quê? Porque o Vanderlei sabe utilizar muito bem os garotos das categorias de base do Cruzeiro. E no próximo ano vai ser muito importante revelar novos jogadores, ter ativos funcionando dentro do clube para que a gente possa ter um retorno financeiro no futuro. Agora, alguns já pedem a possível saída do treinador. Primeiro, não depende da diretoria do Cruzeiro, não depende mais do Vanderlei. Se falaram que o Vanderlei vai ficar e é 100% de chance, estão mentindo para vocês. Até porque não tem ninguém garantido no Cruzeiro no próximo ano, após o momento em que o investidor comprar o clube. O próprio Regis Campos fala que no primeiro trimestre, de 2022, o Cruzeiro deve ter um investidor. Ou seja, ele vai ter 100% de autonomia dentro do Cruzeiro. Ele vai escolher o diretor de futebol, ele vai escolher o treinador, ele vai escolher até mesmo se o Fábio fica ou não no Cruzeiro. Ele vai ser o manda-chuva do Cruzeiro. E para falar a verdade, ele tem todo o direito de fazer o que quiser. Até porque ele vai ser a salvação do Cruzeiro. Ele vai estar sustentando o Cruzeiro. Então ele vai mandar e desmandar dentro da área de futebol do Cruzeiro. Ah, Renato, se ele quiser mudar o uniforme. Ah, Renato, se ele quiser mudar o estádio. Não pode. Está lá nas regras da SAF, não vai acontecer isso. Então fiquem totalmente tranquilos. Ele só vai poder modificar na área do futebol. Então é totalmente mérito dele. Colocou o dinheiro, então você manda e desmanda. Então se alguém fala que Vanderlei Luxemburgo está 100% garantido para o próximo ano, é mentira. Ninguém sabe. Porque ninguém sabe quem vai ser o investidor do Cruzeiro e qual vai ser a cabeça dele. Vamos supor que ele seja estrangeiro. Talvez ele queira trazer um treinador do seu país para que ele venha treinar o Cruzeiro. É uma possibilidade real de acontecer. E outra, quando alguns torcedores pedem a saída do Vanderlei Luxemburgo, falando que os resultados não estão bons, galera, eu demorei um pouco para entender. Mas o problema do Cruzeiro durante este ano não foi treinador. Mesmo que o Felipe Conceição tenha sido muito mal, mesmo que o próprio Mozart tenha sido muito mal, eu percebi que não é o problema do Cruzeiro treinadores. Isso é fato. Você pega o Remo, melhorou muito desde a chegada do Felipe Conceição. O CSA está disputando aí para subir de divisão com o Mozart mais uma vez. E o Cruzeiro continua na mesma. Sabe o que a gente falava naquela época? Que, claro, o time do Cruzeiro não é tão bom assim, porém, não deveria estar disputando na parte de baixo da tabela. O time do Cruzeiro não é tão ruim. Essa era a frase da torcida do Cruzeiro, inclusive a minha. Eu ficava indignado que o Cruzeiro não era bom, mas também não era para estar nesta situação. E com o tempo eu percebi que o Cruzeiro não era realmente bom. E era sim para estar nesta situação, porque o elenco do Cruzeiro é fraquíssimo e teve as mudanças de treinadores. E só me fez ver que o Cruzeiro é pior do que muitos times que estão na disputa hoje deste Campeonato Brasileiro. Infelizmente é a verdade. A gente tinha a desculpa de que o Cruzeiro não era tão ruim assim, mas na verdade era sim tão ruim. E a gente vem visto isso, a cada partida que se passa neste Campeonato Brasileiro, a cada tropeço que o Cruzeiro tem dado. Então o treinador não é o problema do Cruzeiro. O problema é o elenco que não tem capacidade nem sequer de ficar na parte de cima da tabela e que neste momento está brigando para não cair de divisão. Então eu gostaria sim da permanência do Vanderlei, tem um projeto no Cruzeiro, é um cara que é a cara do Cruzeiro, então eu gostaria da permanência dele, mas não vai depender da torcida, não vai depender da diretoria e também não vai depender do próprio Vanderlei, vai depender do investidor do Cruzeiro. Queremos saber qual é a ideia que ele tem para o futuro. Mas lembrando, este investidor ainda não foi escolhido, até por isso o futuro do Cruzeiro segue. Seguinte, nação, eu vou fazer uma pergunta rápida para vocês. Tem espaço ou não no Cruzeiro no próximo ano?
Vou começar pelo zagueiro Arthur, jogador que estava no Brasil de Pelotas, que é uma equipe que já está rebaixada à terceira divisão. Acho até mesmo que o Arthur conseguiu se destacar, mas vamos combinar que concorrência que o Arthur tem no Brasil de Pelotas. A equipe de lá é muito fraca, fraquíssima. Então, para falar a verdade, o cara nem precisa ser tão bom zagueiro assim para conseguir ser titular no time do Brasil de Pelotas. O Cruzeiro tem esse jogador que deve voltar, mas eu não acredito que ele receba oportunidades assim já de cara. Mas uma coisa eu afirmo a vocês, ele é melhor zagueiro do que o Ramon. O Arthur é mais bem preparado hoje do que o Ramon. Tem melhor porte físico, melhor explosão, passa mais segurança para a zaga e mesmo jogando no Brasil de Pelotas, acredito que o atleta seja melhor do que o zagueiro Ramon que hoje está no Cruzeiro. Outro atleta que, na minha opinião, deveria receber oportunidades na próxima temporada é o lateral esquerdo Rafael Santos, de 23 anos de idade, que está na Ponte Preta. Titular absoluto, destaque e com certeza no ano que vem, se o Cruzeiro não decidir ficar com ele, então vai aparecer outras equipes de um calibre maior, podemos dizer assim, tentando a contratação do Rafael Santos. Até porque a temporada dele foi muito boa, então por isso o Cruzeiro deve ficar de olho observando este atleta. O atacante Vinícius Popó, jogador de 20 anos de idade, está emprestado ao Goiás, clube qual disputou 5 jogos e marcou 1 gol durante este ano. Vinícius Popó, infelizmente, não teve oportunidades no time principal. Está jogando agora no time sub-20 do Goiás, vem recebendo oportunidades e é um garoto muito interessante. Se o Vinícius Popó ainda tiver idade, coloque ele no time sub-20 do Cruzeiro, para ele ganhar rodagem e quem sabe ser utilizado com o Vanderlei. Até porque o Vanderlei vem dando oportunidade para a garotada do Cruzeiro. Outro atleta é o lateral esquerdo Alan Ruschel, jogador de 32 anos de idade. Ele pertence ao Cruzeiro, está emprestado à América em troca do volante Flávio, que deve voltar ao América no próximo ano, e o lateral esquerdo Alan Ruschel deve voltar ao Cruzeiro. Porém, se o América falar, Cruzeiro, me libera o Alan, o Cruzeiro vai falar, cara, onde é que eu assino a rescisão de contrato? Até porque o Cruzeiro não colocaria empecilho nenhum para ficar com o Alan Ruschel. Outro jogador é o zagueiro Gustavo Risse, jogador de 23 anos de idade. Ele está emprestado ao Austin Bud dos Estados Unidos, clube pelo qual disputou 26 jogos nesta temporada. Se vocês se lembrarem, uma curiosidade, é o mesmo time que o Kleber Gladiador está atuando. É um atleta de 23 anos de idade, interessante, e na minha opinião deveria ser melhor observado pelo Vanderlei. Quem sabe pode ser uma boa aposta do Cruzeiro para o próximo ano. Só que tem um problema, porém, né, tem que renovar o contrato do Risse, que está se encerrando com o Cruzeiro. Ele volta, mas tem que renovar o contrato dele. Outro atleta, esse aí é mais interessante, é o atacante Ayrton, jogador de 22 anos de idade, que está emprestado ao Ceará, clube pelo qual ele disputou 5 jogos neste Campeonato Brasileiro Série A e não conseguiu se firmar. O Ayrton é muito parecido com o Bruno José, jogadores que têm características semelhantes, que tiveram bons momentos no Cruzeiro, mas depois teve um apagão geral, tanto no Ayrton quanto no atacante Bruno José. São dois jogadores que tiveram até mesmo um bom início, né, de campanha no Cruzeiro, mas depois decaiu demais em seu futebol. Então vai caber ao próprio Vanderlei e quem estiver responsável pelo departamento de futebol do Cruzeiro a responsabilidade de avaliar esses jogadores que podem voltar de empréstimo no próximo ano. Alguns valem a pena observar. Outros, na minha opinião, devem ser reemprestados ou até mesmo liberados de graça para assinar um novo vínculo com outras equipes. Ontem os resultados não foram nem um pouco bons para o Cruzeiro, até porque o Cruzeiro não depende só de si, depende dos outros. Mas Renato, se o Cruzeiro vencer daqui para frente, o Cruzeiro não precisa depender dos outros. Sim, é verdade. Porém, o Cruzeiro não consegue vencer. Todo mundo sabe quando o Cruzeiro depende só de você mesmo, no que dá o resultado. E ontem tivemos o Londrina, isso mesmo, Londrina vencendo fora de casa o Remo. O Remo que venceu o Cruzeiro, galera. O Remo venceu o Cruzeiro dentro do Mineirão por 3-1 e perde dentro de casa para o Londrina, que está na zona de rebaixamento. A Ponte Preta cede um empate ao Goiás nos últimos minutos de jogo. Mesmo assim, ultrapassa o Cruzeiro na zona de classificação. E também tivemos o próprio Brusque, né, vencendo o último jogo fora de casa contra o Náutico, 4-3 para o Brusque. E o Cruzeiro nesse momento está a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento. Galera, é simples, estado de alerta está ligado. Acho que ninguém consegue esconder a preocupação com a situação do Cruzeiro. Já falei antes e volto a repetir, o Cruzeiro tem que sobreviver para que no ano que vem comece o projeto da SAF. Agora o projeto da SAF na terceira divisão talvez vá por água abaixo. Por quê? Porque mesmo que o Cruzeiro tenha uma marca muito grande, mesmo assim o investimento que será feito no Cruzeiro será muito menor.
talvez seja até muito mais complicado para o Cruzeiro arrumar um investidor na terceira divisão. Na segunda já é complicado. Agora na terceira divisão vai deixar inviável e com certeza muitos deles vão deixar essa ideia de lado de acabar investindo no Cruzeiro. É uma situação muito complicada e a gente tem que convocar a torcida para voltar ao Mineirão. Ah, Renato, mas o Cruzeiro vai levar prejuízo. Não importa. Prejuízo nos cofres é uma coisa que neste momento está em segundo plano na Toca da Raposa. Você tem que vender, sabe o quê? Ingresso a 5, 10 reais. Como assim, Renato? Mas aí o Cruzeiro vai sair em um prejuízo enorme. Não importa, simplesmente assim. O importante é colocar 40, 50 mil torcedores no próximo jogo do Cruzeiro dentro de casa. Essa tem que ser a intenção da diretoria, tem que ser levantar os jogadores, apoiar até o final. Se você colocar de 50 a 100, a gente vai ter uns 10, 15 mil torcedores. Mas se você colocar de 5 a 10, nós iremos ter no mínimo ali uns 30, 40 mil torcedores no Mineirão que vão estar segurando o Cruzeiro para não ser rebaixado. A torcida vai abraçar o Cruzeiro mais uma vez, até porque nunca deixamos de abraçar este time horrível do Cruzeiro. Nós abraçamos o Cruzeiro. Agora, este elenco não merece a camisa que está vestindo. O Cruzeiro está a 2 pontos, galera. Vai enfrentar o Londrina. Se o Londrina vencer do Cruzeiro, vai complicar a nossa situação. O próprio Londrina passa o Cruzeiro e fica a 41 pontos. E claro, dependendo de outras combinações de resultados, o Cruzeiro pode entrar na próxima rodada na zona de rebaixamento. Uma coisa que seria inadmissível pela história do Cruzeiro. Já é inadmissível estarmos na segunda divisão. Agora, na zona de rebaixamento, indo para a terceira, seria realmente o final da picada. Então, o Cruzeiro joga fora de casa. Esperamos que o Cruzeiro consiga um resultado positivo, porque ninguém merece mais um empate ou mais uma derrota, mas será um jogo muito complicado. O Cruzeiro não tem um elenco para passar o trator em cima do Londrina, muito pelo contrário. Vai ser um jogo muito equilibrado que qualquer equipe poderá sair vitoriosa. E depois, no próximo jogo que o Cruzeiro tiver em Belo Horizonte, vamos voltar para o Mineirão. Vamos lotar o Mineirão como lotávamos há anos atrás, em 2018, 2019, onde levávamos o Cruzeiro nos braços. A torcida vem apoiando, mas eu acho que o Cruzeiro nunca precisou tanto assim do seu torcedor como no momento atual. E a torcida continua, Cruzeiro, continua com você. E pode ter certeza que não vai te abandonar, até porque a gente tem esperança de que dias melhores vão chegar na Toca da Raposa. Então é isso, família. Desde já agradeço a cada um de vocês pela participação especial em mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça então de deixarem o seu gostei e de se inscrever no nosso canal. Se você não conhece o nosso Instagram, Camarote Esportivo 3.0, não perca tempo. Tem muito conteúdo e muita informação que é feito para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!